Doutor Norberto, no seu entendimento, houve erro da polícia e que erro foi esse? Seguramente houve erro da polícia. Aliás, um erro até que já é reconhecido na medida em que o prosseguimento das investigações demonstraram que a primeira conclusão a que chegaram estava totalmente equivocada. Esses erros, eles ocorreram muito provavelmente a partir do momento em que eles encontraram aquilo que eles consideravam como evidências que levariam ao Dr. Albert e não tiveram o devido cuidado de comprová-las ou de confrontá-las com provas, né, o que obviamente a boa técnica exige, que poderiam ou manter o investigado como um suspeito ou afastá-lo completamente. E, no caso, seguramente, alguns levantamentos que poderiam ter sido feitos levariam fatalmente a afastá-lo completamente do episódio que estava sendo investigado. Exemplifique. Que materiais eles apresentaram como sendo provas que o senhor conseguiu comprovar que não? Bom, em primeiro lugar, hoje todos nós vivemos completamente monitorados, né? A localização em que estamos, ela permanentemente é identificável por muitos e muitos meses, até anos. É possível dizer aonde nós estivemos em determinado dia e em determinado horário com muita facilidade, né? As operadoras de telefone têm essa informação que é muito fácil de ser obtida. Nós, advogados, criticamos muito o uso indiscriminado das buscas e apreensões e das prisões temporárias como forma de investigação. Porque elas, na verdade, foram criadas, são figuras importantes, sem dúvida, em qualquer investigação, mas elas devem ser a exceção e jamais a regra. Então, muitas vezes, as polícias, de um modo geral, já têm até elementos para indiciamento, para enviar ao Ministério Público por uma eventual denúncia, mas acabam se utilizando na conclusão desses procedimentos de busca e apreensão, que por si só já são extremamente graves, né, e que expõem excessivamente as pessoas. Então, isso por si só já poderia ter sido evitado, no nosso entendimento, no caso do Dr. Albert, porque haveria a polícia de ter buscado outros elementos, né, de convicção para chegar à sua conclusão. E a busca desses elementos, repito, fatalmente o afastaria completamente daquela cena. Era fácil identificar onde ele estava, era fácil identificar o que ele estava fazendo e, da mesma forma, como eles já tinham essas duas pessoas, né, a pessoa que eles apontam hoje como responsável pelo evento, ela também estava sendo investigada. E esses levantamentos tinham que ter sido feitos, né? E se isso tivesse ocorrido, seguramente nós não teríamos vivenciado tudo isso que acabou acontecendo com o Albert e com sua família. Havia um vídeo, então, de posse da polícia e Sim. Outras comprovações, né? Eram frágeis, na sua opinião? Muito frágeis. Eu mesmo vi, não era possível, não tinha a placa do veículo, né, de baixíssima qualidade as imagens, elas serviam de fato somente como indícios, né? Então, a linha de investigação, na minha convicção, se iniciou corretamente. As falhas se deram no momento posterior. Então, não é fácil investigar, é uma atividade difícil, uma atividade complexa, mas de uma responsabilidade também gigantesca, né? Essa responsabilidade está nos ombros de todas as pessoas que trabalham com investigação, como policiais, o Ministério Público. Então, é preciso realmente que isso se dê de maneira muito criteriosa, né, para que se evite esse tipo de equívoco, esse tipo de erro que é muito grave. Os próprios advogados identificaram de cara diferenças que poderiam ter minado essas supostas coincidências da polícia, né? Quais eram essas diferenças que foram identificadas por vocês? Bom, eu cheguei na casa do Albert no mesmo dia à noite e numa primeira conversa com ele eu já pude verificar que algo de muito grave tinha acontecido, né? Que havia um erro ali, né? A primeira coisa que você tem que observar em quem está sendo investigado é o perfil,
né? Então, o perfil deveria ter sido levado em consideração para um aprofundamento maior das investigações. Eu não estou dizendo que ele não deveria ter sido investigado, porque eu e qualquer outra pessoa, qualquer cidadão, está sujeito a isso e deve mesmo, né, ser investigado quando há alguma dúvida. Mas o perfil é importante. Certo. Bom, a outra situação é o próprio celular, né, como eu disse agora há pouco. Uma investigação mais profunda acerca das localizações, né, da geolocalização das torres que foram usadas no celular naquele dia, naqueles horários, né, que a polícia já sabia qual foi o horário que ocorreu. A roupa que ele usava. A roupa que usava. Outra coisa também que me chamou muita atenção foi o fato de terem usado, que, por coincidência, o vidro do carro do Albert também tinha sido danificado e ele teve que substituí-lo. E isso foi usado como um elemento, né, de prova contra ele. Só que deixou-se de observar a data. Na nota fiscal, a gente, imediatamente quando ele me falou do vidro, a primeira coisa que eu pedi foi que a empresa fornecesse uma cópia da nota fiscal, porque ali estaria comprovada a data em que isso ocorreu. E a data é muito tempo anterior, né? Quase um ano anterior ao evento. E a polícia tinha a informação de que o veículo envolvido naquele episódio tinha o vidro quebrado no mesmo dia. Então isso serviria já para afastar, se não afastar completamente, mas pelo menos um elemento de dúvida muito séria, muito contundente, né, da sua participação. Bom, a partir de agora, que tipo de atitudes a defesa vai tomar? Bom, primeiro, a gente se sente aliviado. Nós acompanhamos todo esse drama, desde, como eu disse, desde o dia em que aconteceu. A gente viu de perto o sofrimento da família, muito grande. E isso precisa, de alguma forma, ser reparado. O que a lei nos disponibiliza é uma ação indenizatória contra o Estado do Piauí, que é o responsável, né, pelos atos dos seus agentes. E isso deverá ser feito agora nos próximos dias. Eu sei que isso não vai servir, né, para apagar tudo isso que se passou, mas é o meio que o direito disponibiliza para as pessoas que sofrem algum tipo de situação como essa. Pedido de retratação também? Em relação à retratação, nós entendemos que ela deve se dar, né? Eu já falei isso publicamente. Eu acho que a Polícia Civil do nosso Estado, também tenho repetido, merece todo o nosso respeito, tem prestado relevantíssimos serviços à sociedade, mas nesse caso específico é importante que ela reconheça que houve uma falha, que houve um erro, né? E eu acho que isso é importante, sobretudo, não só para a família, é muito importante para a família, mas eu acho que é mais importante ainda para a sociedade, porque a gente sabe que errar é humano, né? É possível de se errar, a gente tem que evitar ao máximo, a gente não pode admitir o erro como algo normal, mas acontece, infelizmente pode acontecer. Mas esse reconhecimento público, eu acho que engrandece a instituição, acho que é fundamental e serve também para a própria família como um alento, né, diante de tudo que viveu.